Então, boa noite para todos, para todas e todos. Esse é o nosso 10º encontro do nosso projeto 2023, as terapias holísticas e espiritualidade. E o tema de hoje, mais uma vez, a gente está trazendo a temática das constelações familiares. E dessa vez é assim, as constelações familiares e a espiritualidade. Existe relação? E a gente sabe assim o quanto que as pessoas, de alguma forma, por um lado ou por outro, às vezes deixam de acessar as constelações familiares por acreditarem, né, que tem alguma ligação com alguma religião, né, porque com a espiritualidade a gente vai aqui, com certeza, deixar claro, pelo menos do nosso ponto de vista, né, das pessoas que estão aqui, os consteladores e as pessoas que estão aqui, sobre essa relação com a espiritualidade. E se existe com religiosidade, como isso se configura para cada constelador. E para a gente falar sobre essa temática, né, hoje a gente convidou Vanilda Mendonça e Felipe Azevedo, né, que são assim os mais antigos dentre nós aqui, consteladores, né? São os que vieram antes. Então, vão ser aqueles que, de alguma forma, vão trazer para a gente as suas percepções, antes da gente trazer, né, o nosso olhar, e a gente vai fazer uma discussão aqui, a gente pode estar trazendo, né, as nossas dúvidas em relação a isso, e as nossas percepções também, seja como participante numa constelação, seja do que ouviu falar de uma constelação, seja alguém que já constelou, como é que percebe essa relação entre espiritualidade e as constelações familiares. E assim, esse projeto, desde o início, para quem já esteve aqui com a gente desde o início, é um projeto onde a gente traz o olhar sobre a espiritualidade num olhar mais abrangente, né? É um olhar sobre a busca de sentido de vida, né? A espiritualidade como sentido de vida, como valores que a gente percebe na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com as pessoas e com o mundo, né? Então, a percepção de acesso a essa espiritualidade, ela pode, sim, para cada um de nós, vir a partir de uma religião, a partir de uma prática religiosa, mas também ela pode vir a partir de práticas completamente apartadas das religiões, né? Então, ela pode vir através de uma meditação, ela pode vir através de práticas terapêuticas vibracionais, práticas terapêuticas integrativas, através de terapias integrativas, como é a constelação familiar hoje é classificada como uma terapia breve, e já aceita pelo Sistema Único de Saúde como uma prática integrativa. Então, no olhar nosso, dentro desse projeto, essa visão né, da espiritualidade, ela tem essa visão ampla. E é muito interessante, hoje caiu nas minhas mãos uma frase aqui que é muito bonita, porque semana passada eu estava assistindo sentei assim para assistir o jornal e estava uma entrevista com, eu não me lembro o nome dela, mas foi uma pessoa que na época da pandemia, uma médica, foi convidada para ser ministra da Saúde, e ela ficou na conversa e num determinado momento ela disse não, porque tudo que ela de repente se conectou lá não batia com o olhar dela de pesquisadora. E nesse momento ela estava falando do lançamento de um livro dela, um livro que fala das pseudociências e um olhar extremamente crítico ao que ela chama de pseudociências, né? E aí entra nesse pacote tudo, a acupuntura, as constelações familiares,
e todas as práticas, né, que envolve, que esteja fora do que a ciência formatada traz como uma referência do científico, de um saber científico, né? E a gente já vem discutindo aqui, em alguns momentos, de que a gente não está preocupado, né, de que as nossas práticas integrativas se enquadrem dentro desse modelo de ciência que está aí, sabe? Se algum dia a Brigitte Ribes está fazendo esse movimento agora, convidando pesquisadores da área, psicólogos, terapeutas, né? Todas as pessoas que de alguma forma se envolvem na área e que estejam envolvidas com a academia ou com a ciência, né? E aí ela está convidando para que se comece a produzir um portfólio de pesquisas que tragam essa validação das constelações familiares. E daí, hoje caiu essa frase na mão do Laureano Guerreiro, e ele fala assim: ao se pretender suficiente para explicar o humano, a ciência tirou-nos o mistério de ser. E fragmentando para explicar, porque é isso que a ciência faz, né? Ela fragmenta para explicar, exilou-nos de um sentido maior da nossa totalidade. Então, vamos falar aqui dessa possibilidade da espiritualidade, de tudo estar incluso, dessa totalidade e dessa inclusão das práticas integrativas, independente daqueles que criticam a pseudociência considerarem ou não esse conhecimento como conhecimento válido e essas práticas terapêuticas como práticas válidas. Porque acho que o importante para nós aqui, né, é que ela traz, sim, autoconhecimento profundo, mudança de olhar sobre a vida, amorosidade, acolhimento, reconexão com os nossos familiares, né? Então, e isso traz sensação de bem-estar, isso traz paz, isso traz serenidade, e se traz para as pessoas, não importa que a ciência valide ou não. Então, dito isto, Felipe, me dê licença, mas nós vamos começar pela que veio antes de nós. Vani. Então, está com você, Vani, trazer as suas Não percepções sobre. entendi. Na Não, minha veio antes. fantasia, nesse nosso contexto, o Felipe veio primeiro, afinal de contas, ele foi o nosso mentor, o nosso monitor. Eu, diante do Felipe, sempre me coloco pequena. Então, Mas é que, assim, na minha mas, percepção, de você já verdade, chegou sério, lá no assim, Instituto com outras formações. Já era consteladora antes. sim, Então, sim, nesse isso olhar, sim. nesse Mas olhar. é interessante, porque Mas assim, bom, quando nós entramos, né, juntos, a maior parte dessa sala aqui, para mim, eu era pequena e continuo me sentindo pequena diante do Felipe. Honro você por ter vindo antes nesta formação que foi que nos uniu a todos. Mas tudo bem, posso começar falando primeiro, não tem e problema. eu vou pedir a vocês só que se apresentem um pouco, falem um pouco do que vocês vêm fazendo antes de iniciar. Pode ser? Tá bom, ok. Bom, eu sou Vanilda Mendonça, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, sou terapeuta sistêmica de casal, de família e de grupo, e então as constelações eram para somar todo esse conhecimento anterior, né? E, acima de tudo, eu me classifico, me reconheço como uma buscadora. Eu acho que é isso que mais me define. Atualmente, eu também sou
faço parte da equipe de professores do Instituto Luciano Alves, então estou dando formação para consteladores. E, e assim, continuo buscando, continuo buscando. Então, como eu disse, acima de tudo, eu me defino como uma buscadora. E as constelações, elas vêm muito ao encontro desse meu movimento de buscar. E, por sua vez, elas caminham de mãos dadas? Não, elas não caminham de mãos dadas. Elas servem à espiritualidade. Assim, elas estão em absoluta concordância com a espiritualidade. Gente, eu não preparei nada para falar, eu nem pensei em nada, eu vou falando. Qualquer coisa, vocês me interrompam, perguntem, porque é assim que eu vou me sentir mais tranquila, trocando com vocês, tá bom? A Mari falou sobre a espiritualidade enquanto sentido da vida. Eu compreendo a espiritualidade assim também. Eu acho a espiritualidade, para mim, é aquilo que nos conecta a algo maior. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu faço e que eu uso com frequência. Eu costumo dizer que nós estamos nesse mundo numa grande orquestra, uma imensa orquestra, onde aqueles músicos que estão lá na frente nem conseguem perceber os músicos que estão lá atrás, enfim, é uma grande orquestra. E tem hora que parece que está tudo meio dissonante, mas existe um grande maestro que tudo sabe, que tudo rege e que para ele tudo faz sentido. Então, se eu estou aqui no meu instrumento e parece que as coisas não estão parecendo muito sentido, e eu confio que o grande maestro está no comando, eu relaxo. E eu deixo a melodia fluir. Eu fluo com a vida. Eu deixo a melodia fluir. Isso, para mim, é espiritualidade. É confiar que existe algo maior, que eu brinco, né, chamo de o grande maestro, mas que a gente pode chamar de Deus, de universo, de destino, não importa o nome que se dê, mas que existe algo muito maior regendo tudo isso. E a partir disso, quando a gente pensa as constelações, está tudo ligado, está tudo conectado, porque a constelação familiar ela não é apenas um corpo teórico, uma prática, uma terapia breve, ela é muito mais do que isso, ela é uma filosofia de vida. Uma maneira de olhar para o mundo a partir da concordância, da ressonância com esse grande maestro, ou com a vida, né? Ou não importa como a gente chame. Porque quando a gente olha para as ordens do amor, quando a gente olha para o que Bert trouxe à tona, o que a gente percebe? Ele não criou nada, ele não inventou nada, ele só acessou a melodia que o grande maestro estava tocando. Ele compreendeu as notas e ele traduziu as notas. Ele traduziu as notas para nós. As ordens sempre existiram. A vida se ordenou a partir delas. Então, elas estão a serviço da vida, da espiritualidade, deste algo maior. E aí, quando a gente compreende isso e a gente começa na nossa vida, prestar mais atenção, né? Então,
quem eu excluo, como eu me sinto quando alguém me exclui, como eu lido com aquilo que eu recebo do outro, como eu dou, eu busco me equilibrar com o outro, como eu faço para honrar a vida que veio antes de mim, quando eu olho para tudo isso e busco cuidar de tudo isso, eu estou servindo a vida e eu mudo a minha maneira de olhar para a vida. Tudo isso, gente, no meu entendimento, é espiritual. É algo muito maior. Ah, quando eu paro para pensar assim, nós somos mente, corpo e espírito, sim. A razão, ela vai nos dar a compreensão de tudo isso. Então, Bert trouxe esta compreensão. A evolução das constelações, chegando no momento que elas se encontram hoje, de grande expansão, de olhar além da compreensão das leis, dos movimentos, das frases de liberação, olhar para as emoções e os sentimentos que isso nos traz. E aí, a partir disso, da razão, da emoção, mente, corpo, nós compreendemos, entendemos e passamos a agir em consonância com tudo isso, nós acessamos algo maior. Esse algo maior, o espiritual. Então, quando se fala em constelação familiar e espiritualidade, para mim, são duas. É quase que como se misturasse, como se a espiritualidade, o grande maestro, estivesse ali regendo. E as constelações, elas estão ali como instrumentos para trazer mais sentido a essa grande melodia chamada vida. É assim, é dessa forma que eu vejo. Ah, mas e como é que algumas pessoas que confundem constelação com espiritismo ou ligam a alguma religião. Mesmo isso, no meu entendimento, está a serviço da vida. Mesmo isso. Porque algumas pessoas, elas acreditar, elas necessitam ter uma religião, e isso é extremamente importante. E isso permite que elas conectem ah, a, o campo espiritual ou a espiritualidade dentro daquilo que para elas faz sentido. E se elas não compreendem a constelação enquanto algo maior que não está conectado a nenhum dogma, nenhuma religião, nada disso, é porque para elas neste momento, é isso que faz sentido e está tudo bem, mesmo isso é espiritual. Dentro do meu entendimento, volto a falar. E assim, é isso. Eu acho que eu vou passar a palavra para o Felipe, porque, como eu falei, eu não preparei nada. Eu acabei de atender, corri, peguei uma água e liguei o computador. Liguei o computador, chamei vocês. Então, é isso. É isso mesmo, Vânia. A gente depois vai trocando, viu? Vai trocando aí. Então, não precisa ser, né, esgotar nada. Tá bom, Felipe, querido. querida. Boa noite, Mari. Muito boa noite, querida Vanilda também. Maravilhosa sua fala. Muito dentro do que eu estava imaginando também. Boa noite a todas vocês, meninas presentes. Aqui eu já conheço. Muito bom estar com vocês. E quem eu não conheço, prazer. Meu nome é Felipe Azevedo. Entrei na constelação familiar por busca pessoal mesmo, para preencher um vazio meu profundo. E foram 7 anos de formação. No Instituto Cozineira ali, trabalhei como braço direito do professor Mário durante muito tempo.
Então, pude aprender muito com as turmas de formação, com todo o trabalho, e muitas de vocês aqui fizeram parte dessa jornada. E uma coisa que vocês falaram, que eu achei interessante, é em relação ao que a Vanilda trouxe e que a Mari trouxe antes dela, sobre espiritualidade no sentido de busca, né? No sentido de busca do sentido da vida. Porque quando a gente fala de espiritualidade, gente, cada pessoa vai ter uma ideia diferente, né, da coisa, né? Então, isso é interessante. Mas se a gente pega desse aspecto, né, de uma pessoa que busca um sentido, a minha perspectiva é que a constelação, ela traz aí uma nova perspectiva muito rica para quem busca esse sentido. Quando a gente pergunta de sentido da vida, uma das perguntas essenciais, inclusive o professor Marco Ziner, que é quem, com o trabalho dele, uniu todos nós aqui, ele também define a espiritualidade como a busca das respostas para as perguntas essenciais da vida. Quem sou eu? Quem somos nós? Para onde vamos? De onde viemos? Respostas para perguntas essenciais. Então, a gente está falando de espiritualidade aqui nesse sentido, não é? E aí, a constelação, ela vai contribuir como na pergunta, quem sou eu? Porque se a gente estava falando de ciência agora, também é interessante, porque a ciência é o aspecto mais refinado da mente. É a mente que sabe, não é? É maravilhoso, isso é um aspecto essencial e um aspecto humano que levou a gente para toda a evolução que a gente tem hoje, não é? Mas quando a gente está falando de constelação familiar, de espiritualidade, não é não mente. Por mais refinada que a mente seja, a gente vai falar que a gente tem a mente, sim, mas não só, nós também temos alma, emoções, corpo físico, que nós somos encontro desses diferentes aspectos como ser. Então, a gente aprendeu assim, quem sou eu? Sou Felipe Azevedo. Uma pessoa, tô aqui, a minha história é essa, tal, nasci e tal. Enfim, a constelação vai dizer pra gente que a pergunta quem sou eu pode ser muito mais abrangente. E que a gente talvez seja muito mais do que só esse corpo e esse nome. A gente também é a história da nossa família, pai, mãe. Então, quem sou eu está muito ligado com o que aconteceu com meu pai. Quem sou eu hoje, com os meus medos, meus comportamentos, meu destino, está muito ligado com o que aconteceu com a minha mãe, com os meus avós. Então, quem quer saber quem sou eu vejo que não é só constelação familiar que é uma porta importante, não, mas é olhar para trás, olhar para a própria origem. E aí, falando nesse aspecto de espiritualidade, assim, né, em busca de sentido da vida. Mas tem um aspecto importante também, que é, aí a gente começa a falar de Bert Hellinger. A gente precisa falar do começo bem, vou tentar não me estender muito, não quero também tomar muito do nosso tempo, mas a Bert Hellinger começou essa busca toda de entender quem era ele, o que era a consciência através do horror. A gente sabe aqui, nós somos terapeutas, somos consteladores, que os momentos que a gente mais cresce na vida são os difíceis, são os de dores de sofrimento. São os que mais impulsionam a gente para um novo momento. Então, aqui, o contexto que está muito inserido na criação da constelação familiar é a Segunda Guerra Mundial. Bert Hellinger viveu o horror no contexto de guerra, viu pessoas morrendo, caminhou num campo minado, cada passo poderia ser a morte. Ele precisou fugir da prisão que ele estava nos Estados Unidos num trem, que ele ficou dias sem comer, sem beber nada, com medo de ser encontrado. Então é uma experiência de você, só da gente ver uma pessoa atropelada, um acidente assim, imagina, tem gente que precisa de terapia, sabe? Porque choca muito, já é um choque muito forte você viver um contexto de guerra. E aí, depois, a gente sabe que tem muitas consequências da guerra. Tem soldados que adquirem vícios, ansiedade, estresse pós-traumático, de toda forma. Bert Hellinger, logo depois que ele saiu dessa experiência de guerra, o que ele fez foi sentar e meditar em silêncio por 3 anos em um mosteiro. Foram 3 anos de meditação. E o que ele escreve na biografia dele era isso, que ele queria entender o que era a consciência. 3 anos de silêncio e meditação, gente. 3 anos. Depois de uma experiência de guerra. Aí logo depois ele começa o trabalho dele de 25 anos como missionário na África do Sul. E aí que entra no contexto de espiritualidade que eu queria chegar. 25 anos na África do Sul, ele teve muito contato com a espiritualidade da crença daquela região, que tem muito a ver com culto à ancestralidade. E aí aqui que eu queria falar que tem muito da obra do Hellinger que ele tomou e aprendeu, ele absorveu de alguma forma daquela cultura, que é a espiritualidade seguinte,
africanos, os meus ancestrais, naquela época na África do Sul, onde Hellinger trabalhou ali, o que eles acreditavam nos cultos ali, como religião, é que a realidade ela se dava em duas vertentes. A nossa visível, a realidade que a gente vive, visão, audição, aqui é a realidade que a gente vive, e o mundo não visível, que é o lugar onde ficam os espíritos, os ancestrais falecidos, as entidades, enfim. Então, os africanos, Umbanda, Candomblé, a Umbanda é que é brasileira, né? Mas o Candomblé é basicamente isso. É a relação de uma realidade invisível com uma visível, né? Hellinger traz isso de uma maneira bonita também na obra dele. Ele fala o ser e o não ser. É interessante isso. Por que que a gente constela uma mãe que abortou um filho na adolescência? E hoje a gente aprende na constelação e vê na constelação que esse filho está ligado no coração dessa mãe até hoje. Porque a alma desse filho que não veio a falecer está em algum lugar. É o campo do invisível, não é? Por que que a gente faz constelação e vê que tem irmãos que tiveram, que não puderam nascer e os seus irmãos que nasceram, então sentem essa falta? Por que que irmãos que estão vivos têm dificuldade de tomar seu lugar na vida porque seus irmãos gêmeos, por exemplo, não nasceram, outros irmãos foram abortados? São movimentos inconscientes, não é? Mas trata-se de uma realidade do ser e do não ser. Por que que a gente constela e vê que o ex-namorado, por exemplo, o ex-namorado da minha mãe, que foi deixado, que ficou chorando lá e minha mãe escolheu meu pai, tem a ver com o meu destino? Por quê? Porque esse passado, esses sentimentos, essas dores, elas ficam registradas em algum lugar, algum passado, e depois eles vão se repetindo nas famílias. É o ser e o não ser, um lugar visível, uma realidade visível e uma realidade não visível. Quando a gente sonha, por exemplo, onde a gente está, não é? Então, a gente vai falar de espiritualidade e constelação familiar, porque a constelação, o ato de uma constelação, a gente se reunir aqui com pessoas e deixar que aquilo se manifeste, a história da família, é a gente manifestar no visível o que está acontecendo no invisível, para procurar uma resposta para a pessoa. Vai numa igreja evangélica assistir um culto. As pessoas, através da música, através da transe, elas passam a manifestar no visível algo do invisível. Então as pessoas giram e cantam. Vai na Umbanda, vai ser a mesma coisa, as pessoas giram e cantam no mesmo movimento e com a mesma intenção de manifestar no visível aquilo que vem da realidade invisível. Nesse sentido, a constelação não é diferente. A nossa intenção não é chamar uma entidade específica ou girar naquela sintonia. A nossa intenção é chamar aqui a história daquela família, porque a filha daquela alma familiar está procurando cura. Então, veja a constelação como ponto de encontro. E isso, para mim, é espiritualidade, sabe? O ser e o não ser. É um poema que Hellinger colocou no livro A Simetria Oculta do Amor. É muito bonito. Ele diz que o ser, aliás, o não ser está contido naquilo que é. Assim como o ontem e o amanhã está contido no hoje. E o de onde e para onde estão contidos no agora. Então é sobre isso. O não ser está contido no ser, sabe? A mulher que meu pai deixou para trás chorando para escolher minha mãe, que já não é, não tá aqui, não é. Nessa realidade, não é. Quem sabe se a mulher tá viva e tá feliz em outro lugar, entende? Mas existe um não ser. Esse passado, ele fica nesse não ser. E a alma que chega nesse mundo, através da tristeza, a mulher precisou ficar triste e chorar para que eu estivesse aqui. Minha alma sente. Então a gente vai falar bom, eu também não quero me estender muito, mas eu só vou indicar um livro muito curto e esclarecedor de Bert Hellinger sobre espiritualidade, que é A Cura. Um livro curtinho, e ele explica ali exatamente na visão dele, claro, o que que é a espiritualidade, sabe? O que que é alma? Qual é a visão? Qual é a diferença de alma e espírito, por exemplo? Sabe? Então ali ele coloca muito interessantemente, de uma forma muito clara, o que que é a nossa mente, qual é o papel da mente, o que que a gente precisa fazer com a mente, a nossa alma, a nossa consciência, que a gente não sente, mas é parte da gente, e que está muito, sim, ligada à família, a quem somos. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer, mais ou menos. A constelação é como ponto de encontro entre essas duas realidades, visível e invisível, que eu denomino de espiritualidade de alguma forma. Mas é perspectiva também, né? Mais uma. E
E se a gente, Ivane trouxe um pouco isso dessa expansão, né, que vem ocorrendo das constelações familiares, né? E se a gente pensar a espiritualidade enquanto uma filosofia de vida, ou né, um trabalho que ajuda as pessoas nessa busca pessoal por sentido, por expansão da consciência, e que a gente está num mundo tão caótico, um mundo necessitando de que cada vez mais pessoas entrem nesse movimento de expansão de consciência para que o todo, essa expansão se manifeste no todo, né? E quando a gente tem já uma massa crítica que já esteja nesse lugar de expansão, o todo acaba manifestando também. E a humanidade está precisando muito disso. E eu vejo essa ferramenta das constelações, eu usei o termo ferramenta, mas a gente sabe que é algo muito maior, mas essa abordagem terapêutica como essa possibilidade, né? Não só dessa expansão de consciência pessoal, mas também no campo do coletivo, né, Felipe e Ivane? Perfeito. Licença. Então, o Felipe lembra que deve lembrar que eu até troquei muito com ele na época do Coziner a partir disso. A história de levar as leis sistêmicas além dos muros dos estudos das constelações. Porque justamente isso que você está falando, Mari. Porque, vamos lá, as leis, elas estão a serviço da vida, elas no, é algo do imponderável. Bert não inventou, não criou. Ele percebeu, sistematizou. Então, é algo que está a serviço da vida. Surgiu junto com a vida. E só que a gente nunca soube, a gente sempre esteve sujeito, nunca soube, nunca prestou atenção, então vivemos rompendo, né? A partir do momento que mais pessoas tomam consciência da existência dessas leis e passam a respeitá-las, a prestar atenção nelas no dia a dia, a viverem em harmonia e ressonância com esse algo maior, com o ser e o não ser, com o porquê de que isso acontece desta maneira, tanto mais a gente expande a nossa consciência e tanto mais nós somos capazes de promover relações mais espiritualizadas, né? Então, assim, por isso que eu digo que é uma filosofia de vida, porque não só eu digo, muita gente diz, mas assim, por isso que eu acredito tanto, porque você não tem como continuar agindo da mesma maneira, pensando da mesma maneira, se comportando da mesma maneira, quando você tem a consciência. A gente pode entrar aqui, até, Felipe, na discussão dos níveis de consciência, né, da individual, da sistêmica, da consciência espiritual, mas, assim, tudo isso tem uma ação sobre a gente, mas quando a gente conhece, a gente pode promover mais harmonia à nossa volta, mais através do conhecimento, mais pessoas vão. É como uma grande onda, né? Ainda pequena, se for pensar em termos de humanidade como um todo, mas todo movimento de mudança significativa começa assim. Então, é isso, Felipe. Eu achei perfeito o que você falou.
Quando a gente estava comentando agora sobre Hellinger e essa experiência de passar pela guerra e depois você ficar 3 anos em meditação, em silêncio, é sobre isso. É algo que te tira desse automático que você falou. Imagina você andando numa rua, numa beira da praia, indo para o trabalho, 1 hora da tarde, voltando do almoço, numa terça-feira de sol. Existe o que você falou de níveis de consciência agora, é importante. A maioria das pessoas, e eu também, está como a gente está andando na calçada, pensando nos nossos problemas, nas nossas questões, ou com alguma memória, ou se preparando para algum futuro. Nós estamos aqui como consciência pessoal, presos no que somos, nas nossas crenças, nos pensamentos que vão, enfim, é isso, estamos limitados a isso. É o que a gente é como ser humano. Quando a gente fala de despertar da consciência, de expansão da consciência, que foi o termo da Mari, é literalmente mesmo dessa consciência dessa pessoa que está andando na calçada, começar a perceber muito mais da sua realidade ao seu redor, né? Muito além daquela, entre aspas, prisão do pensamento, da preocupação, do sentimento que eu estou de angústia porque briguei com a esposa, entendem? Então a gente vai perceber que o vento, ele toca na nossa pele, traz um refresco, que aquele sol tá tocando na pele, aquela luz tá vindo de longe, que o canto dos passarinhos é maravilhoso, que faz quase como uma música, sabe, com o barulho da onda, entende? Foi o que Bert Hellinger fez, isso é silenciar, isso é meditação. Porque quando a gente para de pensar e começa só a observar a vida, você vai ver uma realidade amorosa, sabe? Animais que vivem na selva, que foram dotados de pelos, sabe? Pelagem, para não passar frio, para ser protegido no calor. A gente tem unha para se coçar, sabe? A flor tem espinho para se proteger. Parece que a realidade em si, como ela foi projetada, existe uma amorosidade, sabe? A gente foi dotado com sobrancelha para o suor não pingar no nosso olho, tem noção? Você começa a observar como a vida funciona e você começa a notar um Criador amoroso. Se eu me cortar agora com estilete aqui, imediatamente meu corpo começa a trabalhar no sentido de cura. Em algumas semanas aquilo está novo. Que força é essa que impele a cura, sabe? Que força é essa que produz leite no organismo da mãe quando o filho está chegando, entende? Então, quando Hellinger meditou e ficou em observação, em silêncio total, ele saiu descrevendo justamente isso. O amor do espírito, não é? O amor do espírito. Então, é a constatação, como disse a Vanilda, de que a realidade, a natureza da vida é amorosa. E o que impede todos nós de tomar a abundância dessa natureza amorosa, sabe? De tomar a saúde, a vitalidade, tudo de bom que essa força amorosa quer que a gente tome, é a nossa própria alma. Porque para o inconsciente, é aí que vem a sacada da constelação familiar. Para o inconsciente humano, para a alma, a lealdade está em primeiro lugar, não a vida. A alma prefere viver pobre igual papai e mamãe viveram, para se sentir um bom filhinho. Por isso que a gente está falando de conhecer a si mesmo, sabe? Tanta gente perdeu o pai, perdeu a mãe em algum momento da vida e não faz ideia que inconscientemente a pessoa está lá ainda, no portão do mundo dos mortos, esperando o papai, esperando a mamãe. A gente vê em famílias que uma pessoa parte, logo depois, um período curto de tempo, outra pessoa parte também. Então é isso. O Eckhart Tolle fala bastante sobre essa expansão de consciência no livro dele, O Poder do Agora. Ele fala que quando ele se desligou, conseguiu acordar para a realidade ao redor dele de verdade, ele ficava dias sentado no banco da praça, sentindo a plenitude da vida. E o É, essencial é simples, né? É isso, é disso, é sobre isso. bom, É sobre isso. e aí pode ser qualquer um, viu? Mas eu vou trazer aqui, porque como nós temos duas pessoas na sala, eram três, mas duas pessoas que não são consteladores, e também provavelmente algumas pessoas que vão escutar o vídeo, vão acessar o vídeo e também não são consteladores. Ivone falou muito das leis, né? As leis que o Bert Hellinger acessou. Então seria legal a gente falar dessas leis, né? Porque tem tudo a ver com espiritualidade, essas leis. Tudo a ver. Falo eu, fala você? Você, por favor, sempre. Tá.
Bom, então vamos lá. Como eu falei, Bert percebeu a existência das leis que ordenam as relações entre, entre nós humanos, não só entre nós humanos, ordenam as relações na vida, né? Eu queria só complementar um negocinho que o Felipe falou, né? A lealdade, é, a, ela está acima da vida individual, sim, né? Eu morro pela minha mãe, na minha lealdade por ela. Agora, esta minha lealdade está a serviço de algo maior, que é a manutenção e a vida não individual, mas a vida do sistema, para que a vida do sistema, que o sistema continue existindo, ou seja, a serviço de algo muito maior, do espiritual. Então, a lealdade ela está acima da vida individual. Agora, isso tudo está acima o que está acima de tudo isso é a vida do sistema. Bom, mas vamos voltar às leis que servem a isto, a manutenção do sistema, a manutenção da vida. Então, são 3 as leis que Bert Hellinger sistematizou. Atualmente, os seguidores falam numa 4ª lei. Então, assim, quais são as leis? Pertencimento, que diz que todos nós temos o mesmo direito de pertencer. Nascemos no sistema e temos o direito de pertencer a esse sistema. E a outra lei, não existe a primeira, a segunda ou terceira, a outra lei, a lei do equilíbrio, que diz que para que as relações fluam, para que o amor caminhe em ordem, é importante que eu dê na mesma proporção do que eu recebo, porque se eu dou demais, eu vou cobrar. Se eu não consigo retribuir, eu vou me afastar. Então, para que a relação flua em equilíbrio, é importante que haja o equilíbrio entre o dar e o tomar. A única relação que é assim, é desigual, é a relação entre pais e filhos, porque os filhos recebem dos pais tudo, recebem a vida. E os filhos tomam a vida, ou recebem a vida, e se eles tomam, eles vão fazer algo de bom com esta vida, e aí eles vão poder retribuir, mas não vão restabelecer equilíbrio, porque os pais, eles dão tudo, e eles dão exatamente aquilo que cada um necessita para estar aqui na vida. E a outra lei é a lei da hierarquia, que diz quem vem antes, precede, está mais tempo, tem mais informação do que quem vem depois. Quando qualquer uma dessas leis é rompida, isso vai gerar um emaranhado, vai gerar uma desordem. Eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho que fica bem claro. A criança não conhece lei da gravidade, ela nunca ouviu falar em lei da gravidade, mas se ela pula do sofá, ela leva um tombo e se estatela no chão. E ali, quando ela se estatela no chão, ela cria um desconforto, ela cria ou ela vai se machucar, ou alguém vai ter que correr para socorrer. Então, toda vez que a lei é rompida, ela vai gerar um desconforto e alguém vai se conectar, no caso das leis sistêmicas, aquele que foi desrespeitado na ruptura da lei, para que a ordem volte a ser restabelecida dentro do sistema, ou seja, aquele que foi excluído, que ele volte a ter o lugar. Aquela relação que estava em desequilíbrio,
que ela tenha um equilíbrio, e que ela flua de uma maneira equilibrada. Aquele que se colocou maior, que ele volte para o seu lugar de pequeno, e assim ele possa receber a força de quem vem antes. A outra lei é a lei do assentimento, que diz que tudo, sem exceção, que aconteceu antes, aconteceu exatamente como tinha que acontecer, com quem tinha que acontecer, no momento que tinha que acontecer, para que hoje nós estivéssemos aqui do jeito que estamos. Então, tudo que aconteceu está absolutamente certo. Eu costumo usar a seguinte analogia: quando nós nascemos, nós somos um personagem novo, num capítulo novo, de um livro que vem sendo escrito há muito tempo, muito tempo. E é um livro de único exemplar, edição única, não permite rasura, não permite revisão, não permite arrancar páginas ou suprimir capítulos. Ele vem sendo escrito. E o assentimento é justamente você olhar para esse livro e compreender que é assim, foi como foi, não tem outro jeito. E que, para que nós estejamos aqui, tudo isso teve que acontecer primeiro. E principalmente, nós temos a humildade de olhar para esse grande livro e compreender que nós somos perfeitamente imperfeitos, que a nossa história ela é repleta de imperfeições e que foram justamente essas imperfeições que fizeram com que nós chegássemos aqui onde nós estamos agora. Que se não existisse imperfeição, não existiria a vida, porque seríamos a vida humana, seríamos todos deuses, porque só Deus é perfeito. Então, quando nós olhamos para esse grande livro, a partir destas leis, nós nos sentimos como somos pequenos, todos nós carregamos crianças que esperaram receber dos pais o que não receberam, porque os pais esperaram receber dos próprios pais o que não receberam e assim por diante. Eu faço uma meditação onde eu peço para as pessoas se imaginarem como crianças feridas, olhando para os seus pais e pedindo para eles tudo que eles quiserem, não receberam. E assim por diante, até o momento em que elas olham e enxergam todos aqueles que vieram antes como bebês que um dia desejaram receber e não receberam, porque a gente carrega uma fantasia meio pueril de que os nossos pais surgiram perfeitos, adultos, e, como eu brinco, né, com o GPS dizendo exatamente para onde eles tinham que ir para nos dar o que nós desejamos, e esquecemos que eles foram bebês, que também esperaram receber, assim como nós, coisas que não receberam. E que os nossos avós, da mesma forma. Então, quando a gente olha dessa maneira, a gente pode entender que todos pertencem, todos eles pertencem, ninguém pode ser excluído. Quando nós fazemos uma constelação e damos um bom lugar, aqueles que foram excluídos, todos sentem leveza. Todos nós descendemos de tomadas de terra, de desequilíbrios entre dar e tomar. E quando a gente reconhece isso e olha e fala, tá tudo certo, foi assim mesmo, vem a leveza. Quando nós olhamos para esse grande livro e falamos, sim, eu só estou aqui, o novo capítulo, porque teve um capítulo antes de mim, e não adianta eu querer ir para lá, porque se não faz sentido, não faz sentido. Para pensar, tira um dia da tua vida, aquele dia, aquele pior dia da tua vida,
Imagina, fantasia. Tira esse dia. Imagina o que vem depois. Não faz sentido. Só estou aqui hoje porque teve aquele pior dia da minha vida. Só sou quem eu sou hoje porque teve aquele pior dia da minha vida. Senão eu não seria quem eu sou. Então, tudo isso é a grandeza que as constelações trazem para a compreensão do que é a vida, do ser e do não ser, do estar e do não estar, do eu sendo nós. Nossa, me empolguei, Felipe, desculpa. Maravilhosa essa fala. Maravilhosa. E você terminou com uma frase que eu achei maravilhosa, do eu sendo nós, porque eu acho que é realmente disso que se trata, sabia, Vanilla, lá no fundo, só para complementar a sua fala sobre as ordens, porque o que me chamou a atenção é quando eu comecei a estudar um pouco mais a trajetória de Hellinger, é isso, é um cara que parou para meditar 3 anos e depois saiu falando de um tal de amor do espírito. E aí na história você tem, pô, tantas imagens, tantos arquétipos, Jesus Cristo que foi pro deserto e depois saiu falando do amor do Pai. Sabe, são pessoas que se reclusam e depois saem de alguma forma relatando um amor, algo maior. Não estou comparando de forma nenhuma Hellinger a Jesus Cristo, não é isso. Mas existe um padrão de pessoas que saem falando de uma força maior, de amor, e de uma busca, uma reclusão, um período de eu comigo mesmo, sabe? Então, esse amor, amor do espírito, como denominou Hellinger, que ele saiu falando tanto na obra dele, é, é disso que eu estou falando. Essas ordens que você citou fazem sentido quando a gente pensa em uma realidade, uma natureza, num Deus, vamos chamar assim, amoroso. Como a gente disse, a gente tem um sistema humano que funciona para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, né? E aí essas leis vêm também, não é só que são leis que atuam também, só que no nós, no sentido coletivo. E faz sentido, se consegue sentir o amor do Espírito quando você vê que esse amor do Espírito, ele quer que haja pertencimento, ele quer que ninguém perca o seu lugar, todos façam parte. Nenhum pai quer ver um dos seus filhos para fora de casa enquanto os outros festejam. É natural, não é? Então, faz sentido. É como a semente, a gente, como ser humano, pode arrancar toda essa parte da árvore para não pra pegar no fio. Arrancamos, acabou, não tem mais. Mas o projeto da semente é o mesmo, e sempre será. Isso se aplica à família também. Faz sentido que um Deus amoroso não queira que nenhum dos seus filhos percam o seu lugar de pertencimento. E aí, na família, um tio virou alcoólatra, fez coisas horríveis, e aí ninguém nunca mais falou dele, perdeu seu lugar na família. Na outra geração, outra pessoa vira esse tio. É Deus amando aquele tio. É Deus dando lugar para o ser novo, que veio na nova geração, mas também honrando. É um impulso de amor que leva a pessoa para o alcoolismo. Vocês têm noção que a gente está falando que o que pode estar no fundo de um pano de fundo de um alcoolismo é o amor por conta dessas leis. Todos vão fazer parte, sim, mesmo que a sua mente humana, que julga e que tem moral, não queira. Faz sentido que essa realidade divina amorosa reconheça que uma mãe gestou um filho, cuidou, pegou no colo, ensinou a andar, andou a falar, o pai estava lá, abriu mão de muita coisa na vida deles para estar ali, sabe? E aí esse filho vira um adulto, pega a força do pai e da mãe, cresce, tô pronto, e agora ele usa toda a força que ele ganhou, sabe? O corpo, estrutura, ser, voz, para falar mal dos próprios pais. Faz sentido que alguma consciência, em algum lugar, olhe para isso e se diz, sabe? Não tá certo. Vocês entendem? Ou hierarquia, sabe? Faz sentido que os que vieram antes da gente, sabe, mereçam respeito. Então é isso, são leis que respondem ao amor. Não é eu nem você, não tô mais certo do que você, nunca. Mas é o nosso equilíbrio. Então é isso, sabe? Existe um amor, é que a gente precisa buscar. Talvez a gente escute falar, a gente tem uma ideia na nossa mente, mas não é na mente que a gente vai experienciar esse amor do espírito. Não é. Essa é uma provocação aí. Agora vamos
Vamos ver aí, né, como é que as outras consteladores e as duas convidadas nossas aqui presentes também veem a constelação familiar. Amélia já foi constelada, né, Amélia? Isabela, não sei se já foi, mas conhece as constelações também, enfim. Roseli, Renata, Eliane. Porque depois eu quero ainda que a gente aborde isso no outro lugar, numa outra perspectiva. Então, Queria. Vai. Não, eu não vou colocar nada porque vocês colocaram tudo lindamente, tudo isso, que me deixa super emocionada, porque eu amo esse trabalho e tudo isso é tão, tão, tão profundo, que eu não tenho nem o que falar. Eu estou aqui de espectadora, me deliciando nessa conversa. E cada coisinha que vai sendo dito também vai reverberando dentro de mim, e às vezes eu vou dando um passinho a mais de algumas coisas que eu não compreendia. Então, esse é um trabalho para o resto da vida. E eu não tenho o que falar, eu só tenho que falar aqui muito obrigada. Felipe, Ivane e todos vocês, muito obrigada. obrigada. E como a Renata falou, né, eu também só tenho a agradecer, mas teve algo na fala do Felipe que reverberou, porque assim, eu sou uma eterna buscadora, né? E na última reunião que a gente teve, eu fiz uma pergunta para as meninas, porque assim, eu estou estudando apometria, estou me aprofundando mais, e a gente estava estudando física quântica. E aí eu perguntei, as constelações, em que dimensões elas se dão? Na terceira ou na quarta dimensão? Né? E aí elas ficaram assim, nossa, você está fazendo pergunta muito difícil. Foi a resposta. Mas aí, ouvindo a fala do Felipe, aí que eu me dei conta, né, do ser e do não ser, né? As constelações, ela acontecem na terceira dimensão, mas as informações, elas vêm da quarta, porque é na quarta dimensão que não tem o tempo, né? Não existe esse tempo linear, não existe a matéria, mas existe a informação, né? E aí eu fiquei bem assim, aí eu falei assim, trouxe a resposta que eu queria. Gratidão. Foi muito bom. Falar um pouquinho, embora vocês já tenham falado maravilhosamente, e eu também vivo nessa busca, né? Nós, acho que todos nós aqui, porque a gente está num caminhar de aprendizado todos os dias. A gente é um. Eu uso o termo de a gente sempre está. A gente sempre quer vir a ser algo, vir a ser melhor, vir a ser, está sempre em busca de crescimento. Pelo menos eu sinto isso no nosso meio, nas pessoas com quem eu convivo hoje, e aí quando eu penso em constelação, é impossível não conectar com a espiritualidade, porque uma coisa que é completamente espiritual é a ancestralidade. E o que é constelação familiar? É a história dos nossos ancestrais, é a nossa história baseada neles. Não tem como. E outro dia uma cliente me perguntou sobre isso, porque ela estava com questões religiosas e com medo de fazer e querendo saber se era espiritismo. E eu falei, não é espiritismo, mas é espiritual sim, porque ela vai abrir o seu campo onde vai mostrar o quê? Os seus ancestrais. Você não é você sozinha, você tem uma história. E esses que vieram antes têm que ser honrados e tem que você olhando para trás, para suas raízes, você vai entender quem é você. Não tem como eu dizer para você que você olhar para os seus ancestrais não é espiritual, porque nós somos espíritos e viemos deles. Então, é essa forma que eu vejo, que eu sinto, e quando a Rô perguntou, né, numa outra reunião, na hora, lembra, Rô? Eu falei, é difícil essa pergunta, mas é óbvio que a gente abre um campo que sim, ele atua em outra dimensão,
E o campo, quando ele se abre, não é aqui, né, na terceira, ele traz as informações de lá. A gente capta essas informações e isso é muito maravilhoso, porque você percebe ali movimentos, gestos, situações, que você fala, não estava aqui palpável. Foi algo que é do ser e não ser, né, como o Felipe colocou, como a Vani colocou. Então, é muito, é óbvio que tem muita relação, é total conexão com o nosso espiritual, e eu acho que nós somos seres espirituais, não tem como, né? A gente está aqui vivendo uma experiência terrena, passando por aqui para entender de onde viemos e quem somos. E não tem como a gente descobrir quem somos se a gente não olhar para essa essência, para o nosso espírito. Então, é tudo muito, muito maravilhoso. E obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz por hoje, para essa reunião linda. Obrigada, Rê, também, fofa. É isso, gente. Amélia, Isabela, querem se colocar? Tudo bem? Fique tranquila, à vontade, podem levantar a mãozinha a hora que desejarem. Então, você quer se colocar? Isabela, você abriu o vídeo? Fica à vontade. Não, Não, eu estou tudo bem. aqui curioso. Então, gente, acho que eu tinha comentado, Fernanda, bem-vinda. Eu tinha comentado que gostaria que a gente agora partisse para um outro lado do debate. E, na verdade, não foi nem outro lado, porque a Eli já acabou trazendo o que eu gostaria que a gente trouxesse um pouco, porque acaba sendo um pouco muito a dúvida, né, de muita gente em relação às constelações familiares. Tem alguma coisa a ver com religião? É a pergunta que a gente ouve frequentemente. Os representantes, a representação na verdade, um sopro de algum espírito que vem ali e traz para a gente aquela informação? Então, assim, ou o que se revela ali, ou o que se cura ali, né, acontece dentro de um contexto de uma entidade, né, como um espírito de luz, ou como uma entidade tipo espiritual de alguém que veio antes do sistema que está ali se colocando, né? E a gente sabe que a gente tem consteladores que trabalham, né, das duas formas. E talvez Rô possa trazer para a gente um pouco da experiência das constelações com apometria. A própria A própria Sufrita, ela trabalha com as constelações mediais. Então, existem diferentes formas de constelar. E talvez essa seja uma informação interessante que a gente possa trazer para as pessoas, né? Para compreender um pouco mais essa dimensão da representação e das modalidades de constelação. Porque, como, né, nós falamos no início, eu não me lembro exatamente quem falou, mas, assim, acho que Felipe, mas, assim, quando a gente pensa na espiritualidade, as pessoas manifestam essa espiritualidade a partir da sua cultura, a partir dos seus valores, a partir das suas crenças, né? Então, de repente, alguém que é espírita, por exemplo, pode, de repente, querer acessar um constelador que de repente trabalha com constelação medial ou com apometria, né? Então é legal. E quem a pessoa que de repente não tem religião ou é de uma religião onde não gostaria de acessar essa modalidade, também sabe que na sua origem as constelações familiares têm um outro olhar, né? Uma outra perspectiva que, inclusive, já foi um pouco falada aqui. Então, a gente pode agora, nesse bloco, falar um pouquinho sobre isso. Fique à vontade.
Se eu puder pedir licença para começar, primeiro, a gente precisa começar esse assunto já dizendo de cara que não, né? É porque, na verdade, existem muitos níveis, tem muita forma da gente olhar para essa questão, né? Mas como você está falando de dúvida de pessoas no geral, então a resposta é não. A constelação familiar ela está muito mais voltada para uma filosofia do que uma religião, no sentido de que ela não está vinculada a nenhuma instituição religiosa específica. Por mais que eu tenha citado que o Hellinger teve o trabalho dele de missionário, mas são coisas que ele aprendeu lá, mas que ele aprendeu também depois na Europa com os estudos dele de psicanálise, de dinâmica de grupo, de gestalterapia e tudo mais que ele. Então, foi uma somatória de coisas que ele aprendeu na vida que fez. Mas a constelação familiar em si, acho que essa é a resposta unânime, ela não tem nenhuma ligação específica com nenhuma religião e também não com o espiritismo, que é o que a maioria das pessoas imaginam, mas por conta da gente representar pessoas e pessoas que de repente muitas delas já morreram e a gente como representante consegue trazer, acessar ali algumas dessas informações, e aí, no primeiro olhar, claro que a gente vai procurar um referencial anterior. Mas existe uma forma mais profunda de trabalhar, de olhar para essa questão, que é a constelação, como o professor Mário dizia, constelação é uma ciência que ela reúne religião, reúne filosofia e ciência. Antigamente, religião, filosofia e ciência era uma coisa só, eram sacerdotes que tinham, uma pessoa só, era uma área só de conhecimento, né? Então, ele falava muito isso, o professor falava que reunia ciência, porque a gente começa a entender os padrões familiares, que o tempo ele vai se repetindo, as coisas vão se repetindo. Religião, porque quanto mais você vai liberando a sua alma desses amores, dessas lealdades atrás, mais a gente vai expandindo consciência, que é o que a Mari falou. Então, existe uma religação. Religião não no sentido de igreja, mas no sentido de religare, o sentido real da palavra, que religa a gente com algo maior. Então, nesse sentido, a constelação, eu acredito que ela tenha algo de que nos religa a algo maior, sim. Mas é isso, a resposta no geral acho que seria não. Eu concordo com o Felipe, e assim, eu só quero acrescentar uma coisa, né? O pessoal, as pessoas perguntam, né? Mas como é que ele vai trazer a fala de um morto, um sentimento do morto? Então, só pode ter uma incorporação aí na história. Gente, vocês já perceberam que eu adoro usar analogias, né? E metáforas. Lá vou eu com mais uma metáfora, mais uma analogia, na verdade. As constelações, elas atuam no campo morfogenético que Rupert Sheldrake trouxe como conhecimento, que é um campo de informações no qual todos nós estamos aqui imersos. E aí a analogia é com o peixe no oceano. O peixe, ele não tem a menor ideia não tem a menor noção do oceano onde ele está contido, mas todas as informações que ele necessita, por exemplo, para se juntar ao cardume e fugir de um predador, estão contidas naquele campo. Da mesma forma, nós estamos contidos num grande oceano de informações que nós não temos consciência e que nós seguimos e acessamos e movimentamos no sentido de estar na vida. Então, as informações que nós acessamos como representantes são por ressonância, porque somos todos humanos, está nesse campo de informações. Agora, por outro lado, assim, como eu vejo essa questão da expansão das constelações, de hoje a gente ter, por exemplo, constelação xamânica, constelação com apometria, constelação com as mais diversas maneiras de se olhar e de se acessar esse campo.
Como eu vejo isso? Mas também uma expansão da consciência de quem está a serviço deste trabalho. E assim, é importante que a pessoa, da mesma forma como eu busco a igreja evangélica, porque aquilo que está sendo ensinado, está sendo dito ali, é o que faz sentido para mim e que permite que eu acesse a minha espiritualidade, e o outro busca a igreja católica, e o outro busca o budismo, e o outro busca. Como eu vejo essa expansão das diversas formas de se trabalhar as constelações familiares permite que abarca a diversidade de pessoas, das crenças, valores, compreensões de mundo das diversas pessoas. Então, para mim não faz sentido fazer uma constelação xamânica, mas de repente para outra pessoa faz. Isso não significa dizer ligado a uma religião. Significa diversidade para que atenda à diversidade humana. Existem consteladores que até hoje trabalham com constelações estruturais, como o Bert Hellinger fazia lá no começo. Existem consteladores, como é o caso da Sophie, que trabalha numa outra dimensão. Existem consteladores que, como o próprio Mário, trabalham muito dentro do movimento do espírito. Existem consteladores, como é o caso do Luciano Alves, que criou uma metodologia, o PSPI, que trabalha muito na maneira como a criança interpretou o mundo a partir do movimento de querer ser visto pelos pais. Então, existem diversas maneiras. Eu acho que isso é muito bom, porque abarca a diversidade humana, acolhe a todos. Acolhe a todos e que estejam aí em busca de conhecer. É isso. Mari, só para complementar rapidinho, por que que é interessante falar sobre constelação e religião? Bert Hellinger foi padre. Foram 25 anos de serviço à ordem católica, que a gente estava conversando agora que ele ficou esse tempo como missionário na África do Sul. E aí, depois de 25 anos, ele sai e começa os estudos dele, e depois ele se torna, então, quem ele se tornou. Mas são 25 anos na igreja. E na biografia dele, ele dedica longo tempo das páginas ali para explicar o que aconteceu, por que que ele quis sair. E tem um texto maravilhoso, gente, maravilhoso, que o título é Um Deus Maior, que Hellinger, ele descreve a caminhada interna dele para o Deus que ele tinha na cabeça dele, que é o Deus do Velho Testamento, um Deus que pune aqueles que estão fazendo errado, um Deus que castiga, um Deus que vai deixar você queimar no fogo do inferno se você não cumprir os 10 mandamentos, sabe? Ele foi narrando o caminhar dele para esse Deus que ele era tão devoto, para um Deus que está aqui e agora, a cada dia alimentando cada um de nós e cada uma das pessoas que a gente ama. E protegendo e amando. Ah, mas o cara é estuprador, olha o que ele fez com aquela criança, ele é horrível. Sim, mas a árvore vai estar produzindo alimento para esse ser do mesmo jeito. O sol vai nascer amanhã para esse ser do mesmo jeito. A indignação é humana e racional. O espírito é amor. Então ele fala muito sobre isso, e eu acho forte esse título, Um Deus Maior. O caminhar do Deus da religião, daquele que a gente tem que agir assim, certinho, sem fazer nada errado, para depois conseguir chegar no meu lugarzinho no céu. E o outro que já ama a gente de tamanha forma que a gente nem aprendeu a ser amado dessa forma, né? Então, vale essa leitura aí, da biografia do Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Esclarece muito sobre essa questão. E é religião e constelação familiar. Só indicação.
Eu posso falar? Eu sou Isabela. Tá dando para ouvir? Eu sou médium. Eu sou da religião espírita. Eu trabalho em mesa mediúnica. Eu sou médium de psicofonia. E por eu tenho uma amiga que é sobrinha de Mari, Tatiana. Ela me indicou para participar do grupo, inclusive eu constelei como representante em uma das constelações que Mari fez. E assim, eu posso dar meu depoimento pessoal de como eu me comporto enquanto médium em uma mesa mediúnica e como acontece como representante. Porque pensamento está ligado à consciência. E nós, enquanto espíritos, somos consciência, né? Então, como funciona para mim em uma mesa mediúnica? Eu expando minha consciência e entro em contato com a outra consciência que quer fazer a comunicação. No caso da representação, como funcionou para mim? Foi muito diferente, que isso não tem nada a ver com os métodos que eu aprendi dentro do espiritismo, trabalhando na mesa mediúnica, foi totalmente diferente. Era como se eu expandisse minha consciência e entrasse em contato com as informações que aquela pessoa estava constelando, precisava trabalhar naquele momento. Então, aí eu expressei, né, tudo que estava acontecendo, mas não como se fosse uma identidade, mas sim como se fosse informações, né, daquela pessoa que estava constelando, que para mim foi diferente. Eu ainda não li nenhum texto de Berti. Eu provavelmente no futuro eu vou ler. Eu sempre assisti palestras de um constelador que também é espírita de Minas Gerais, que eu não me recordo o nome dele agora. E eu sempre Andrei, isso, Andrei, Andrei. isso. Eu sempre tive muita curiosidade e até de participar, constelar, mas por questões financeiras mesmo eu não consegui. Mas assim, eu entendo que é diferente. Eu tenho anos que estou na mesa mediúnica, tenho a idade de minha filha tem 19 anos, e assim, eu venho fazendo desenvolvendo várias técnicas dentro da mesa mediúnica, né, e dentro do espiritismo, porque o espiritismo é religião, é ciência e é filosofia também, né, segundo o Pentateuco que foi publicado por Allan Kardec. Então, assim, eu sempre quis entender o espiritismo enquanto filosofia e ciência, porque eu sou da área de história. Eu tenho formação em história. Então, eu queria entender tudo o que acontecia comigo dentro dessa doutrina, o espiritismo. Então, para mim, é maravilhoso entender tudo isso que acontecia comigo na infância e na adolescência e que eu passei a desenvolver e eu entendo que é muito diferente, que não tem nada a ver, né? Minha prática mediúnica é uma coisa e uma constelação é totalmente diferente, não tem nada a ver. Agora, trabalha, sim, com a expansão de consciência, né? Tanto na mesa mediúnica, eu faço essa expansão, e aí eu entro em contato com aquele espírito que está ali precisando falar, com relação ao que está acontecendo com ele, e no caso de uma constelação, é como se fossem as informações mesmo. São as informações que aquela pessoa que está constelando quer trabalhar naquele momento. Mas para mim, enquanto trabalhadora na mediunidade, tem essa diferença, mas eu sei que é expansão de consciência. Para mim, na minha prática, na ação prática, né?
Pronto, era isso que eu queria falar. Muito legal, Isabela. Super agradeço, né? Agradecemos, né? Porque assim é muito legal escutar essa perspectiva de alguém que está nos dois lugares, né? E trazer esse esclarecimento é muito legal. Até mesmo para mim foi muito esclarecedor. Isso porque, como eu não tenho essa experiência, né? Do espiritismo, então escutar você foi muito bom, né? E de perceber que realmente, mesmo que você seja médio, que você estando numa representação, você consegue não estar nesse lugar, Identifiquei. né? Muito Isso. legal, muito. Eu não vou Gra... incorporar numa constelação. A gente nem fala em incorporação, porque para mim, aquele espírito que está ali querendo comunicar não vai entrar em mim. Isso não funciona assim. A gente trabalha as informações do espírito, no meu caso, através dos chakras, né? Aí eu vou trabalhando os chakras para que ele consiga se comunicar e consiga conversar com o dialogador. E no caso das informações da constelação é totalmente diferente. E eu me lembro que eu trabalhei por muitos anos na empresa de distribuição de energia aqui do estado e eu fiz um curso, eu não me esqueço nunca. Minha filha era bebezinha. Eu fiz um curso lá sobre energia elétrica básica e a gente foi estudar a distribuição de energia. Dentro do transformador só são duas placas que não se conectam a nada e tem um óleo e esse óleo ele é concentrador de energia. E esse concentrador de energia é que passa a energia pelos cabos, mas não tem nada, está ali. Então nós estamos nesse óleo que é o fluido vital universal, e se nós expandirmos nossa consciência, nós vamos perceber as informações não só nossas, mas do entorno que nós estamos. Eu acredito nisso, né? Muito bom. Gratidão, gratidão. Alguém mais? Algo mais a acrescentar? Rô, você pode falar algo sobre o uso da apometria brevemente nas constelações familiares? Então, eu coloco, né, são perspectivas diferentes, né? Na constelação, a gente olha, é o nosso olhar para o nosso sistema familiar, que está atrás de nós. Então, a gente vai buscar as informações ali. A apometria é um olhar meu para minha existência enquanto espírito. Então, as informações ela pode vir tanto dessa vida como de memórias de vidas anteriores que podem estar influenciando. E aí, na constelação, o que que acontece? Você consegue misturar esses olhares, né? Porque muitas vezes o problema não está só no sistema familiar, mas a causa, parte do problema está naquele pedacinho de alma, né? Eu trabalho muito na constelação na água, com os bonecos na água. Então, quando você coloca o boneco na água e você coloca, esse aqui é o pedacinho, né, que estava faltando na sua alma, eu percebo nas pessoas que na hora ela fala, é isso, era isso. Então, vai um pouquinho além das relações familiares, né? Então, eu acredito que, e também não, como a Isabela falou, né, é um campo de informações, né? A gente trabalha com as informações. Então, a apometria, ela nasceu dentro do espiritismo, mas hoje ela tem já, ela está ganhando um espaço na área terapêutica. Então, eu posso muito bem trabalhar só com os traumas dessa vida, só com as memórias dessa vida, né? Então, cabe ao terapeuta escolher. Mas na constelação a gente usa muito esse olhar para a existência. Eu, enquanto espírito, o quanto que eu cresci nessa evolução, né? Porque a gente
E aí teve uma provocação que minha professora fez de apometria, né? Que agora o curso dela chama Apometria Ancestral. Se a gente partir da perspectiva que a gente volta nas nossas vidas dentro do nosso sistema familiar, né? Quem me disse a gente não é esse ancestral que a gente está honrando lá atrás? Então, foi algo que ela colocou, e na hora que ela falou, eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, é algo para a gente pensar também, nesse cruzamento de informações. Ok? Nós Ótimo, estamos curando feridas de outras vidas também. Com certeza. muito bom. Muito bom. Uma frase, uma palavra para a gente finalizar. Mais uma vez, peço licença para trazer a primeira frase. E para vocês que estão aqui, gente, é sério. E para quem está assistindo, existe um amor maior. Está ao nosso redor o tempo inteiro. É nossa obrigação aprender a percebê-lo. Porque se a gente aprender, vai ver que é só a vida é maravilhosa. E queria aproveitar também o espaço para convidar todo mundo para minha mentoria também, que é um guia para esse amor do espírito aí. Muito obrigado, Mari, pelo espaço. Muito obrigado. Muito bom estar com vocês todas mais uma vez. Então, deixa eu, como convidada, né, seguir o Felipe. Uma palavra, expansão. Expansão. Eu acho que essa é a palavra que traduz mais tudo isso. E vou, no embalo do Felipe, convidar todos, os que estão aqui, os que vão assistir, a participar da minha imersão nas leis sistêmicas. Felipe saiu do projeto, já é o segundo encontro que eu faço. Então, obrigada. Então, eu vou, do dia 6 ao dia 8 de outubro, eu vou estar fazendo o workshop, as leis sistêmicas no cotidiano, né, para um convite a olhar para a nossa vida a partir de um novo olhar, né? E é em São Roque, vai ser em São Roque, numa pousada maravilhosa, onde eu faço dinâmicas, vivências, muito bate-papo, apresento a teoria e convido a refletir como eu lido com as leis sistêmicas no meu cotidiano e como eu posso fazer diferente. Então, está aqui o convite, é só seguir @Vanilda Mendonça Psicoterapia e serão muito bem-vindos. Uma frase ou uma palavra de cada um. Eu saio muito grata e muito preenchida de toda essa conversa e é muito amor, eu acho. É muito essa coisa maior, esse todo é muito. Não tenho nem palavras, transborda no rosto de cada um aqui, no meu olho brilhando, de todos. Então, estou muito grata. Obrigada. A palavra é gratidão mesmo. É sempre muito bom estar com vocês. É maravilhoso. Muito obrigada. O que me vem à mente é transbordar de amor, né? Eu acho que aqui nós nos reunimos hoje para falar de amor. E a gente transbordou amor. Então, né, falamos aqui de seja na união, na espiritualidade, nas constelações familiares, ou na união dos dois, como algo mesmo, né, um só, um todo.
eu acho que é um aprofundamento, né, numa dimensão significativa da vida e expansão da consciência. Isso. Gratidão enorme pela presença de vocês, por Vani, Felipe, nessa correria de vida de que vocês estão e terem aceitado, né, o nosso chamado aqui. Super gratidão. A Renata está aqui com a gente, Rê. Dia 8 a gente se abraça pessoalmente. E Isabela, Luciana, Amélia, gratidão imensa. Porque é assim, as pessoas que estão presentes são sempre aquelas que devem estar para formar essa egrégora que a gente formou aqui, né? Então, gratidão e boa noite para todos.